E tem jogador do Flamengo na mira de 4 grandes clubes do futebol no Brasil. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história. No vídeo de agora a gente vai trazer informações também de mercado da bola. O Flamengo vai focar em contratação de jogadores no futebol brasileiro. Pois é, e foi José Boto que falou isso. Isso não é apenas uma apuração, é um dirigente do Flamengo afirmando isso. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o futebol carioca dominando o país. Você vai lembrar que em 2024, as 3 principais competições do Brasil foram vencidas por times cariocas. O Botafogo ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Flamengo ficou com a Copa do Brasil, certo? Veio 2025 e o Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Poderemos ter, pelo 2º ano consecutivo, domínio total dos cariocas, desde que o Vasco vence o Corinthians na decisão da Copa do Brasil. E mais, desde 2022, apenas times do Rio de Janeiro conseguem conquistar a Libertadores da América. O Flamengo venceu em 2022, o Fluminense ganhou em 23, o Botafogo foi campeão em 2024 e em 2025 o Flamengo levou a taça. Times paulistas, mineiros, do Rio Grande do Sul, levando um verdadeiro baile das equipes do Rio de Janeiro. Já uso o espaço para comentário para opinar sobre o tema, beleza? Bora falar agora sobre os goleiros brasileiros com mais pênaltis defendidos entre 1990 e 2025. Você tem um palpite sobre quem mais pegou pênalti? Acertou quem lembrou de Rogério Ceni, 51 pênaltis defendidos desde 1990. Segunda colocação com empate, Cássio e Dida defenderam 42 pênaltis cada. Diego Alves na 4ª colocação com 40 pênaltis. Thiago Volpe, que deve deixar o Grêmio nos próximos dias, defendeu 39 pênaltis. O Fábio do Fluminense é o 6º com 38. O Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, defendeu 36 pênaltis na 7ª colocação. O top 10 ainda tem Magrão, ex-goleiro do Sport, com 33 pênaltis. E o Everton, jogador ainda em atividade no Palmeiras, com 31 pênaltis. O Marcelo Groi é o 10º, com 30 pênaltis defendidos, e o Leonardo Jardim, o Léo Jardim do Vasco, ocupa a 14ª colocação com 20 pênaltis defendidos, sendo 12 com a camisa do Vasco. Preciso falar agora sobre a disputa grande por um jogador do Flamengo, Alan, que nem sequer foi levado para o Catar para a disputa do Intercontinental de Clubes por opção do técnico Felipe Luiz, está fora dos planos do Fla para 2026 e é alvo de São Paulo, Santos, Corinthians e Grêmio. Com detalhe importante, o Alan em outros momentos também esteve na mira de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. O Alan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, havia sido comprado por 8 milhões de euros. Grande problema para que ele deixe o Flamengo são 2, né? A questão da compra dos direitos econômicos, o Flamengo gostaria de recuperar a maior parte desse investimento de 8 milhões de euros, além de seu salário, pouco superior a R$ 1 milhão mensais. São Paulo, por exemplo, só conseguiria fazer qualquer tipo de negócio desse baseado ou mediante troca. Corinthians e Santos também passam por enormes dificuldades financeiras, certamente não conseguiriam adquirir o atleta, a menos que o Flamengo tope emprestá-lo por uma temporada, colocando condições ou opções de compra. Só para completar ainda sobre o Fla, registrar que Carlinhos, jogador comprado do Nova Iguaçu e que não conseguiu vingar com a camisa do Flamengo, foi emprestado ao longo de 2025 para o Vitória e também não foi bem, será devolvido. Ele tem contrato com o Rubro Negro até dezembro de 2026. Com a camisa do Vitória foram apenas 23 jogos e 4 gols marcados. Nem saiu do banco de reservas nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. A saideira sobre o Fla: o PSG, adversário do Flamengo na final do Intercontinental de Clubes, poupou vários titulares na vitória contra o Metz por 3-2 fora de casa pelo Campeonato Francês nesse sábado. Nuno Mendes, Kvaratskhelia, Doué, Barcola e também o Chevalier começaram a partida no banco de reservas. O Dembélé, por conta de um resfriado muito forte, nem sequer foi relacionado e o Marquinhos ainda se recupera de uma lesão e dificilmente terá condição de participar da decisão contra o Fla na próxima quarta-feira. Boa noite, Nicola. E a situação do goleiro Brazão do Santos? Sonel, ouvi uma pessoa com bom trânsito no Flamengo de que o Brazão tem tudo para virar jogador do Flamengo. Embora esse assunto tenha dado uma esfriada nos últimos dias, porque o Flamengo foi para o Catar, tá? Chegaram a falar também de Bayern de Munique. O Alexandre Matos me garantiu que não houve nenhum movimento do Bayern de Munique. Salve maravilha, Martínez do Racing pode pintar no Brasil?
Você fala do centroavante, Maravilha Martinez, né? O grande jogador do Racing é o Sosa. Cara, esse cara arrebentou, especialmente no jogo do Maracanã. Deitou e rolou, um cara que faz volante, faz zagueiro, ocupação total de espaço, foi indicado pelo São Paulo e acho difícil que aconteça, tá na mira do Flamengo. O Racing já disse que não tem nenhuma intenção de negociá-lo, ao menos com o pagamento da multa rescisória de 12 milhões de euros. Maravilha Martinez, 33 anos de idade, 45 jogos, 22 gols e 3 assistências, tá? Inclusive fez gol na final contra o Estudiantes nesse sábado. O Racing e o Estudiantes empataram em 1-1. Na decisão por pênaltis, o Estudiantes se sagrou campeão argentino. Estou vendo aqui o contrato do Maravilha Martinez só acaba em dezembro de 2028. Ou seja, para contratá-lo, haveria a necessidade de compensação financeira ao Racing, que não parece ter muita intenção de se desfazer dos seus principais jogadores. Deixa eu ver enquanto o Maravilha Martinez está avaliado. 3 milhões e meio de euros. Enfim, não me parece ser um negócio que saia com alguma facilidade, tá? Vídeo com informações do Flamengo, mas olha, desde nosso último vídeo para agora, muita coisa aconteceu no futebol brasileiro. Pois é, meus amigos, o mundo ele não gira, ele capota. E vocês vão entender quando eu falar sobre esse assunto aí, envolvendo um jogador que é ídolo do Flamengo, deu declarações na chegada dele ao Cruzeiro, tô dando mais uma dica, tá, vou falar logo. É o Gabigol, e a gente vai relembrar aí uma historinha curiosa que envolveu o Gabigol e um técnico lá no Flamengo. E agora, repito, o mundo ele não gira, ele capota. E no vídeo de agora a gente vai trazer informações também de mercado da bola. O Flamengo vai focar em contratação de jogadores no futebol brasileiro. Pois é, e foi José Boto que falou isso. Isso não é apenas uma apuração, é um dirigente do Flamengo afirmando isso. E tem também o volante Alan, está de volta ao Atlético Mineiro, muita gente postando isso, nós fomos apurar. E Clube Árabe de olho em Arrascaeta, reunião marcada com o Flamengo, que papo é esse? Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, para todo mundo ver como o Flamengo está grandão, enorme, porque vai jogar a final do Mundial. É isso mesmo. E olha, gente, na boa, não sei se o Flamengo vai ganhar ou não, as chances são poucas, eu sei disso tudo. Mas só de ver o desespero dos antes, já valeu super a pena. O que as pessoas estão com medo de o Flamengo vencer o PSG e se tornar bimundial? Tá até engraçado, cara. As pessoas estão mais preocupadas com esse jogo, quem torce contra, do que realmente os torcedores do Flamengo. Eu vejo um clima de tensão nos antes, mas, enfim, vamos falar aqui sobre o Flamengo, vamos dar continuidade, mas antes de falar de Flamengo, galera, precisamos falar desse assunto. Vocês vão se recordar quando o Gabigol deixou o Flamengo, chegou ao Cruzeiro, na entrevista coletiva dele, ele com status de craque, ganhando, sei lá, os seus 2 milhões de reais, acredito eu, e falou, ele ao lado do Pedro Lourenço brincou, Gabigol tá aqui, mas ele me falou que se um dia vier um treinador aí, ele não fica aqui, se referindo ao Tite. Na última noite, Gabigol perdeu um pênalti na disputa de pênalti contra o Corinthians e esse desperdício dele na cobrança de pênalti e a forma como ele bateu foi surreal, inclusive, simplesmente eliminou o Cruzeiro. Ele agora está de saída do Cruzeiro. A torcida quer matar o Gabigol, não quer ver o Gabigol pintado de ouro, já pichou parede que está lá com o rosto dele, já tiraram o rosto dele, enfim. E agora, sabe qual treinador está indo para o Cruzeiro? O Tite, porque o Leonardo Jardim está de saída, não quer mais ser treinador, vai tirar um tempo para esparecer, e o Tite sendo contratado, o Gabigol saindo, chegou com status de craque, pompa de craque, e agora está saindo como traíra. É a Gabigol, o mundo, ele não gira, ele capota. E ó, Luiz Araújo deu entrevista coletiva hoje, lá em Doha, antes do treino dessa segunda-feira, e falou sobre o duelo com o PSG. Cara, ele deu uma declaração que eu gostei demais. Vamos entrar da mesma forma que jogamos contra o Bayern, mas com mais inteligência na defesa. Inclusive, o Luiz Araújo foi um dos jogadores que errou naquele jogo, numa saída de bola. E, assim, não vou criticar o Luiz Araújo porque ele era um dos melhores em campo. E a declaração completa dele é: não vamos mudar nossa forma de jogar, mas claro que sabemos que precisamos ter mais atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Vamos entrar da mesma forma que jogamos contra o Bayern, mas com mais inteligência na defesa. Não podemos errar. Tenho certeza que faremos um grande jogo e tomara que a gente vença e realize o sonho da nação. Não podemos errar. São jogadores de alto nível, os melhores jogadores estarão em campo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do PSG. O bom de termos jogado outros jogos é que saímos com experiência. Contra o Bayern a gente falhou em alguns lances. E isso foi crucial para a derrota. Vamos procurar minimizar esses erros e entrar 100% focados. Pois é, pessoal. E eu penso igual o Luiz Araújo. É um tipo de jogo que é erro zero. Não pode errar em nada. Se quiser ganhar no PSG, o melhor time do mundo atualmente, com o melhor treinador, não pode errar nada. Nada mesmo. Nem uma bobeirinha, tem que estar focado do primeiro segundo ao último segundo. Porém, eu acredito que tenha jogo.
estou confiante para tentar bater de frente com o PSG, quem sabe conseguir essa vitória. Se for botar em proporção, o pessoal gosta aí, vamos lá. 70% para o PSG, 30% para o Flamengo. Antes, o que eu imaginava que seria impossível, hoje eu já acho possível. Provável? Não é, mas acho possível. E para esse jogo, o Flamengo terá 2 reforços na torcida. Presidente e vice-presidente Bappe e Flávio Williman, respectivamente, vão viajar para acompanhar a final do Intercontinental contra o PSG em loco. Até então, apenas os profissionais realmente necessários no dia a dia da competição e a equipe de comunicação viajaram com a delegação para o início do campeonato. Agora, com a chance de título, os 2 mandatários estarão presentes. E só os 2. Não vai ter trem da alegria, porque a viagem é cara, gente. É uma viagem extremamente cara. Só para vocês terem noção, se o Flamengo não tivesse conseguido chegar à final, o Flamengo sairia no prejuízo, pelo alto investimento que teve que fazer na logística, no hotel. Então, é uma viagem cara. E aí não tinha ido ninguém. Só que agora, com a chance de título, mesmo sendo a chance pequena, os 2 mandatários, os 2 principais mandatários estarão presentes. Só eles. Ninguém mais vai viajar porque não há necessidade pelo custo extremamente alto para embarcar para Doha. Eu estou confiante, tá? No vídeo de amanhã, a gente vai trazer aí uma provável escalação do Flamengo para pegar o PSG. Falando agora de mercado da bola. Muita gente me mandou aqui prints de... enfim, perfis que cobrem o futebol do Atlético Mineiro, dizendo, exclusivo, Atlético Mineiro está negociando a volta do Alan. Negociações vêm caminhando bem para o acerto final. Alan, no caso, volante do Flamengo, que era do Atlético Mineiro e que foi contratado pelo Flamengo a pedido de Jorge Sampaoli, que hoje está no Atlético Mineiro. Faz sentido, mas eu já falei para vocês em vídeos anteriores que o Atlético Mineiro não tem interesse na volta do Alan. Não tem negociação em andamento. E para confirmar, entrei em contato novamente com o dirigente do Atlético Mineiro, Paulo Brax, que negou, falou que não tem negociação em andamento, e os empresários do atleta também negaram. Então, e o Flamengo também fala que desconhece a informação. Então, assim, gente, quando tá os 3 lados falando dessa forma, negando dessa forma, porque de fato não tem nada. Infelizmente, tá? Porque eu acho que pro Alan e pro Flamengo seria o melhor o fim do ciclo nesse momento. Mas eu ainda acredito ele deixando o Flamengo na próxima janela. Vamos ver para onde. Por enquanto, não é o Atlético Mineiro. Outra informação que surgiu aí, ó. Lá, dessa vez, de sites árabes. Haverá uma reunião nas próximas 2 semanas entre representantes do Neon, que é um clube árabe, do mundo árabe, e o Flamengo a respeito de Arrascaeta para finalizar o assunto. Gente, assim, com todo respeito, isso não procede, tá? Não tem nada disso. Nada mesmo. Pelo contrário, o Arrascaeta ele não quer sair. Ah, mas o Gerson renovou e saiu. Eu não preciso falar, dar mais detalhes, que vocês sabem muito bem por que isso aconteceu, né? No caso do Arrascaeta, não tem essa pessoa por fora, digamos assim, para encher a cabeça do Arrascaeta. Ele não quer sair, o filho dele acabou de nascer, feliz no Rio de Janeiro, enfim, tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Então, não faz o menor sentido isso. O Arrascaeta não está de saída do Flamengo e nem há essa reunião marcada também. Mas o Flamengo está no mercado em busca de reforços. E o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, deu uma entrevista ao parceiro Flazoeiro e revelou que a movimentação do clube no mercado de transferência está focada em jogadores que atuam no futebol brasileiro e também brasileiros. Abre aspas, não quer dizer que não iremos buscar jogadores de fora, mas iremos tentar, neste momento, buscar jogadores brasileiros aqui, no futebol brasileiro. Lembrando, o Flamengo tem interesse no Gabriel Brazão, goleiro do Santos, o Flamengo tem interesse em Vitão, zagueiro do Internacional. Esses 2 jogadores, vocês já sabem muito bem, e são os 2 jogadores que eu consegui confirmar até o momento que o Flamengo, de fato, tem interesse e negocia. Mas, por hora, é tudo que eu sei, e eu acho até correto. Eu lembro, cara, que em 2019 o Flamengo fez isso. Pegou o Rodrigo Caio, na época estava no São Paulo, Arrascaeta, na época estava no Cruzeiro, Bruno Henrique, na época estava no Santos. Fez assim, atacou o mercado brasileiro, causou um tumulto danado, pegou vários jogadores, destaques de vários times, e se reforçou bastante, e o tempo passou, você já sabe muito bem o que deu. A ver quem o Flamengo vai buscar agora nessa janela. Seriam 2 boas contratações, Gabriel Brazão e Vitão, mas são 2 negociações ainda bem distantes de chegarem ao fim. A gente vai acompanhando e vai trazendo aqui para vocês no canal. É isso então, né, família? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações do Mengão para você acompanhar tudo e muito mais, e espero que você tenha gostado do vídeo. Então, peço humildemente para você deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se quiser comprar uma camisa do Mengão, tem um link na descrição e no comentário fixado. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.